Seja muito bem-vindo ao curso Operações de Mesas Digitais, Fundamentos e Prática com o Soundcraft UI24. Meu nome é Wellison Calisto, sou profissional da área do áudio há mais de 10 anos, atuando com sonorização ao vivo, transmissões, gravações e treinamentos de equipe técnicas. Eu quero agradecer por você estar aqui. Esse curso foi produzido por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB, e isso acaba que tornou esse conteúdo totalmente gratuito e acessível para qualquer pessoa interessada em aprender áudio profissional. Durante as próximas aulas, utilizaremos exclusivamente o editor offline da Soundcraft UI24. Mesmo que você ainda não tenha uma mesa física, poderá acompanhar absolutamente tudo que eu irei ensinar, tá? Então vamos começar. Nessa primeira aula, você vai conhecer toda a interface da UI24 e entender como o áudio percorre em uma mesa digital e aprender onde são as principais ferramentas que utilizaremos durante todo o curso. Essa é a interface principal da UI24, né? Para quem não conhece. E se essa é a sua primeira experiência com a mesa digital, talvez pareça um pouco intimidadora, né? Mas eu quero tranquilizar você. E ao final desse curso, navegar por esta tela será algo completamente natural, né? Assim como tem sido para mim nesses últimos anos. Mas antes de clicar em qualquer botão, observe como tudo está organizado, né? Uma das maiores vantagens das mesas digitais é justamente a organização por áreas de processamento, né? Aqui nós temos as áreas dos canais, né? Eu posso vir aqui em Edit, eu terei algumas opções que utilizaremos. Aqui, se eu alterar, eu tenho a área de ganhos, né? Então, eu utilizo o mesmo botão que eu utilizo para dar volume no fader, é o mesmo botão que eu utilizo para ajustar o ganho, né? Que seria o nosso sinal de entrada. Mas vamos lá. Espero que fique um tamanho legal para que você consiga enxergar tudo de forma clara. Uma das maiores vantagens, né, da mesa digital, no geral, no contexto geral, é justamente a organização por áreas de processamento, né? Como eu falei, aqui as áreas dos canais, área dos faders, barra superior, menus laterais, né? Que aqui a gente tem os inputs, os FX, né? Que são os nossos efeitos, os subgrupos e os auxiliar masters, né? Aqui é o nosso master, LR, como se fosse o LR ali, o volume principal de uma mesa analógica. Na digital funciona da mesma forma. Mas vamos lá. O que é um canal? Vamos começar entendendo o conceito mais importante da mesa, né? Cada coluna que estamos vendo aqui, por exemplo, cada coluna aqui, né? Ela, cada coluna que aqui estamos vendo, ela representa um canal. E o canal é simplesmente o caminho por onde um sinal de áudio será processado, né? E esse sinal, ele pode ser um microfone, pode ser um violão, um teclado, um computador, um playback, uma guitarra, um bumbo de bateria ou coisa do tipo, né? Ou qualquer que seja a fonte sonora. O canal possui suas próprias configurações independentes, né? Isso significa que nós podemos tratar cada instrumento individualmente e antes de enviá-lo para a mixagem principal, né? Então aqui a gente pode alterar, né? Se a gente precisar, a gente pode alterar o nome do canal, né? Por exemplo, aqui eu posso renomear simplesmente o canal, né? Eu posso colocar aqui que seja microfone 1. Alterei o nome do canal. Então, um dos benefícios, né, da mesa digital é esse. Então, a gente pode renomear tudo. A gente pode personalizar de acordo com a nossa forma de trabalho, né? A gente pode alterar a cor. A gente pode, se eu tiver de fone, né, usando a saída de fone da mesa, eu posso usar um solo. Por exemplo, eu quero ouvir somente esse canal. Eu clico aqui em solo, eu vou ouvir somente ele, né? Aqui é o meu botão de mute, né? Assim como funciona em todas as outras mesas. Ele simplesmente vai mutar esse canal. E é isso.
Agora, enquanto isso, eu quero mostrar para vocês algo que vai facilitar muito o entendimento das próximas aulas, né? Imagine que o áudio ele é como se fosse um carro percorrendo uma estrada. Ele entra por um lado da mesa, percorre, né, algumas etapas e até sair, né, aonde seria a nossa saída master que vai para a mesa que irão para as caixas de som, né? E cada etapa dessa entrada ela tem uma função específica, né? Então, ou seja, a gente tem o input, né? Então aqui são os inputs. Aqui, logo na sequência, eu tenho o ganho, né? Que é por onde eu vou ajustar a quantidade de entrada desse sinal. Aqui eu tenho o gate e o compressor, né? Onde eu posso trabalhar só um minutinho. Vamos para inputs. Então aqui eu tenho os dinâmicos, né? Que são gate e compressor. Aqui aparentemente não está mostrando o gate porque é somente o editor offline, né? Então, mas só que na real nós temos esse acesso. Aqui seria o nosso equalizador, né? Onde eu tenho as bandas, né? Aqui seria um filtro, né? Um high pass filter. Ah, todas as bandas são ajustáveis, então eu posso trabalhar com ela independente da região da frequência. Eu posso ajustar a largura, né, dessa curva e o ganho, né? Se eu quero aumentar ou quero diminuir, certo? Aqui eu posso percorrer a frequência que eu quero trabalhar. O compressor, como eu já havia falado, né, aqui em Dynamic, aqui eu tenho o compressor, então eu posso ajustar, né, o compressor, aqui é o threshold, aqui o ratio, né, a quantidade que eu quero que comprima, o ataque, né, ou seja, o tempo que eu quero que ele demore a atacar aquela quantidade de compressão, e o release, que é nada mais nada menos o tempo de liberação, né. Então, quanto maior o release, mais lento é a liberação desse compressor, quanto menor, mais rápido. E aqui um ganho, né? Ele não é o ganho igual o ganho de entrada do canal, ele é um ganho pós-compressor, ou seja, ele é um ganho de compensação, né? Por exemplo, eu estou comprimindo 5 dB aqui, então eu aumento 5, eu quero compensar essa compressão, eu venho aqui no compressor e aumento a saída dele aqui, no caso que seria o ganho de saída para compensar. FX, né? Que são aqui, são os nossos efeitos, né? Aqui eu faço a mandada do sinal para o efeito, né? Eu quero mandar o kick para esse efeito aqui, eu mando aqui. E aqui eu tenho os masters dos FX, ou seja, ele é aberto totalmente, onde eu tenho acesso a todos os faders. Então, se eu aumentar aqui, eu vou mandar esse sinal aqui para o reverb 1. Se eu alterar aqui para o 2, para esse delay, eu farei o mesmo, né? Então, de forma individual, eu consigo ter acesso a esses efeitos por aqui também, para não ter que acessar canal por canal, se eu tiver várias coisas para enviar. É o master, né? Enfim, tudo isso eu vou ter controle de volumes, né? Aqui no fader. E aqui o nosso master, que é o nosso LR, que é onde o sinal sai para as caixas, né? Então aqui que eu vou fazer esse controle, se eu quero aumentar ou diminuir. Então, dentro disso é todo o caminho que o sinal percorre aqui dentro da UI24, né? Eu também tenho acesso aqui aos subgrupos, né? Às vezes eu gosto de trabalhar agrupado, por exemplo, eu gosto de trabalhar com a bateria agrupada, né? Eu quero abaixar toda a bateria, eu venho aqui nesse subgrupo e vou abaixar somente aqui, né? Posso usar como compressão paralela também, né? Para quem entende. Nós vamos comprimir aqui, vou ajustar essa compressão e vou somar com a bateria natural, né? Sem a compressão. É, Dito isso, um minutinho. Aqui nós temos os auxiliares, né? Que são os nossos retornos, nesse caso. Aqui eles estão agrupados porque ele está estéreo. Eu posso vir aqui simplesmente
Disable Stereo Link, ele já se tornou uma saída mono, né? Ou seja, quando eu for fazer um estéreo, eu preciso das duas saídas agrupadas para fazer o lado L e o lado R, né? Aqui eu tenho somente uma saída mono. Então, selecionei auxiliar, seleciono o que eu quero mandar para aquele auxiliar em específico, ou seja, para aquele retorno específico, né? Mas é isso, né? Essa é a nossa primeira aula. E nessa aula, nosso objetivo é aprender, não é aprender, na verdade, a configurar a mesa, né? Nosso objetivo é mais entender a organização, entender quais são os caminhos que o áudio percorre dentro dela, né? Que a partir da próxima aula nós começaremos a trabalhar efetivamente dentro dos canais, né? Aprendendo a como preparar corretamente cada entrada, antes de iniciar a mixagem, se possível, ah, como que eu posso te dizer? Dá pra gente, tem situações que nós trabalhamos, por exemplo, eu tenho uma cena que para mim é minha cena inicial, entendeu? Então eu sempre começo a partir daquele ponto. Para quê? Para que eu não tenha que começar do zero toda a mixagem, todo o meu roteamento, que são coisas que acabam tomando tempo, né, no dia a dia. Então, às vezes, essa forma de ter algo mais presetado, nós temos uma vantagem, né, de adiantar boa parte de uma passagem de som, que seria isso no caso. Beleza? Mas é isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.